noite. Acredito que o que aconteceu hoje é um fato inédito, né? De acontecer uma confusão, enfim, muitas vezes o Grêmio pode ter se sentido prejudicado, enfim, reclamações, expulsões, mas de você ordenar que os jogadores que estivessem no banco e aqueles membros de comissão técnica ali saíssem com você pro vestiário. Eu queria que você explicasse essa decisão, o que aconteceu ali, o que te deixou tão irritado assim para fazer uma coisa que não é comum. E também sobre o jogo, o que aconteceu com o Grêmio hoje? Foi alguma coisa da estratégia, desentrosamento, algo que talvez tu tenha pensado e não aconteceu dentro de campo? Vamos por parte. A gente não fez um bom primeiro tempo, não é em termos de estratégia. O problema é que muitas vezes, né, eu sou obrigado, justamente porque a gente está em 3 competições, o desgaste é muito grande, não dá para tocar 11 jogadores. Pelo Grêmio ser grande, a gente entra nas competições para vencer sempre. Eu tenho mesclado o time e colocar 11 jogadores diferentes, sabe que Campeonato Brasileiro, um campeonato longo, um campeonato difícil, a gente precisa pontuar. Da mesma forma a Copa do Brasil, Libertadores, você vê, nessa semana a gente tem as 3 competições e muitas vezes tem que colocar, como aconteceu hoje, praticamente meio time ainda que jogou na Libertadores na Argentina, e o adversário se aproveitou. Se aproveitou porque o Bahia não tem culpa, mas o Bahia não jogou durante a semana. O Bahia ficou só esperando o Grêmio. Aí tem esse desgaste, aí eu sou obrigado a trocar, e nem sempre eu tenho jogadores com as mesmas características um pelo outro. E é lógico que o time sente o entrosamento e sente o cansaço. Então a gente não teve bem no primeiro tempo. Fiz as trocas no segundo tempo, coloquei mais velocidade, nós melhoramos na segunda etapa. Mas infelizmente não foi o suficiente para a gente pelo menos conseguir um empate. Isso é uma parte da tua pergunta. Agora vamos à outra parte que você me perguntou por que eu tirei o time. Bom, eu tirei o time para não ser expulso e para que o time do banco, eu quero dizer, e para que ninguém mais fosse expulso. Porque, vamos lá, o seu Jailson Macedo de Freitas, ele é o diretor de arbitragem da Federação Baiana. Ele estava onde ele não poderia estar, do lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada. Quem viu foi ele. Diz ele que viu o Diego falando uma coisa. Ele estava num local que nem poderia estar. E o Diego não falou absolutamente nada. Aí você quer que eu continue deixando meus jogadores aí para mais alguém ser expulso? Ou eu mesmo ser expulso? Aí não dá. Primeiro tempo, o Soteldo sofreu uma falta que o adversário quase quebrou ele. Ele mandou o jogo seguir, o Braulio. O segundo tempo aconteceu a mesma coisa com o Franco. Ele mandou o jogo seguir. Aí eu pergunto, ele não está vendo esse tipo de falta? A gente está cobrando dele que os jogadores do Bahia toda hora estão fazendo cera. E ele está apontando o relógio para a gente dizendo que vai descontar. Aí teve várias substituições no segundo tempo, fora a cera que o Bahia fez. Ele deu 6 minutos. Bom, aí a gente tem que parar para pensar. E eu estou até calmo para explicar. Mas a gente tem que parar e pensar no futebol brasileiro até onde a CBF, até onde o CNM quer que o campeonato ande naturalmente. Ou será que a gente tem que procurar dar mais atenção para o presidente do Botafogo pelas entrevistas dele? Uma pessoa que é diretor de arbitragem da Federação Baiana, do lado do quarto árbitro. Ele que apontou e mandou expulsar o Diego, onde ele nem poderia estar. 6 minutos. Aí se eu mando meu time fazer cera, eu sou antiprofissional. Eu não mando meu time fazer cera, eu mando meu time jogar futebol. E hoje a gente viu aqui que tinha que ter no mínimo 10 minutos de desconto. Ele deu 6. E aí no presidente da arbitragem da Bahia, expulso o jogador do banco, onde ele nem poderia estar aí. Aí eu pergunto para vocês querem que a gente leve o futebol brasileiro a sério? Sério mesmo? Eu tô aqui por vocês, porque eu nem deveria estar aqui dando explicações. Porque se depender do presidente, o presidente me der uma ordem,
vai só a molecada disputar o Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer os pontos necessários e botar os moleques. Já que na quarta rodada, a gente já está vendo, já vimos aquilo que aconteceu no jogo contra o Vasco. E a gente está vendo em outros jogos o que vem acontecendo. Na quarta rodada. Até quando? A gente trabalha a semana toda, a gente está vivendo dentro de avião, dentro de hotel. Eu procuro dar o maior valor para o Campeonato Brasileiro. E os 2 jogos que nós jogamos fora de casa, vocês viram o que aconteceu. Hoje aqui, aí é demais, né? É demais. Um ex-árbitro, presidente de arbitragem da Federação Baiana, do lado do quarto árbitro, onde ele não poderia estar, e vai fazer o nosso jogo. E vai fazer o nosso jogo contra o Operário. Aí eu pergunto, como é que pode um negócio desse? É uma esculhambação ou não é uma esculhambação? É da mesma forma se a gente colocar o nosso presidente da Federação da arbitragem lá, o Adri. Imagina o Voad na beira do campo, do lado do quarto árbitro, no jogo do Grêmio, ou do Internacional, no Beira-Rio ou na Arena. Foi o que aconteceu hoje aqui. Aí como que vocês querem que a gente leve a sério o futebol brasileiro? A gente trabalha, fica longe das nossas famílias, dentro de avião, dentro de hotel, trabalho, procuro valorizar o Campeonato Brasileiro, procuro botar meio time em campo, depois de 3 dias numa batalha lá na Argentina. Meu time cansado, podendo perder jogadores para a próxima partida, para a gente ver isso que aconteceu hoje aqui de novo. Ou a CBF toma vergonha na cara, ou o CNM toma vergonha na cara, porque nós estamos na quarta rodada. E não é só o Grêmio que está gritando. E eu tenho visto praticamente todos os jogos da Série A e da Série B. Não tem só problema no jogo do Grêmio. Mas hoje foi demais. Ou se dá um jeito de uma vez por todas, ou eu vou começar a falar para os meus jogadores serem mais malandros dentro do campo. Fazer cera, provocar o adversário, botar o Voad lá na beira do campo. Como que é isso? E tá lá, tá ele lá. O seu Jailson Macedo vai fazer o nosso jogo contra o Operário. Aí sim ele tem o direito de estar onde ele vai estar. Aí ele tem direito. E hoje? Ninguém cobra nada dele? Ele que falou pro quarto árbitro que o Diego falou uma coisa, o Diego não falou nada, que eu estava do lado do Diego. Como que pode um negócio desse? Botar o Voad lá na beira do campo, se o cara falou não, expulsa lá o cara. Esse é o futebol brasileiro. Aí como é que a gente não vai gritar? A gente trabalha para ver isso aí. Aí chega uma hora, né, que, né, cansa. Não dá. A gente quer levar a sério, quer trabalhar, dar moral pro Campeonato Brasileiro, dar moral pra arbitragem. É isso. Vocês querem que eu fale mais o quê? Eu tirei todo mundo dali, não me arrependo, faria tudo de novo, pra eu não ser expulso. Tomei um cartão amarelo, não sei até agora por quê. Porque eu fui reclamar com o quarto árbitro, 6 minutos só de desconto. Olha por que eu tomei o cartão amarelo. Aí vem o presidente da arbitragem da Federação Baiana, manda expulsar um cara onde ele nem poderia estar. Aí é demais. Aí realmente o sistema não dá, né? É nadar contra a maré. Mas ali o presidente está aqui. Por mim, faço os pontos necessários e põe os moleques para disputar o Campeonato Brasileiro. Já aqui, né? Vem de cima, de baixo tem que fazer a mesma coisa, então. É isso, simplesmente isso. Estou aqui em respeito a vocês, em respeito ao meu clube, ao presidente, porque eu nem deveria estar aqui. Vocês não têm culpa de nada. Mas a gente precisa se manifestar, a gente precisa gritar, porque amanhã depois vai acontecer em outro jogo, aí ninguém vai falar, mas tá vendo, aconteceu de novo, e de novo, ano passado vinha acontecendo, e é o futebol brasileiro. Renato, boa noite. Teve os problemas do Grêmio no jogo contra o Vasco. Hoje foi uma arbitragem que, no mínimo, irritou os jogadores, não só do Grêmio, mas do Bahia. A gente viu cerca de 8 cartões amarelos por reclamação, algo que fazia muito tempo que eu não via. O Campeonato Brasileiro tem as acusações do John Textor, que são umas suspeitas levantadas, que vão ter investigações, né? São coisa séria, chegou no Senado, enfim. Por onde passa e o que se pode ser feito, na tua visão, para melhorar a arbitragem do futebol brasileiro, que virou protagonista do lado ruim do campeonato desse ano? Desse ano? Você está sendo gentil, hein? Desse ano. Não sou eu que tenho que ver essas coisas.
Lá atrás, eu já falo isso há mais de 10 anos, os árbitros têm que ser profissionais, a CBF tem que pagar os árbitros, eles têm que treinar como jogadores treinam durante a semana. Eles precisam treinar, ir para a sala de aula. Todo dia. O jogador vai para o campo todo dia, eles vão para a sala de aula estudar. A CBF paga eles têm que ser profissionais. Não pode o cara, durante a semana, trabalhar, fazer alguma coisa e do nada sai do trabalho, eu vou lá pitar aquele jogo importante, 50 mil pessoas no estádio, errou e segue a vida. Como é que é isso? Segue a vida. Se você for começar a punir a arbitragem, por cada erro que eles têm nos jogos, tem que ter mais de 800 árbitros no Campeonato Brasileiro. E olha que eu sou um cara que defende a arbitragem. Eu defendo a arbitragem, mas eu trabalho com o meu grupo durante a semana toda. Já falei, a gente vive o maior tempo dentro de avião, dentro de hotel, longe de nossas famílias, longe do nosso lazer, longe do nosso hobby. É a nossa profissão, para chegar no dia do jogo, trabalhar e dar alegria para o nosso torcedor e ver isso. Eu tô cansado, mas todo ano é a mesma coisa, a gente grita. Não sei. Isso aí com a CBF, com o CNM. Você tem que prestar atenção. E não acabou a rodada ainda. Amanhã tem mais. Não é só o Renato que está gritando, daqui a pouco outros vão gritar toda a rodada. Eu tenho visto o que tem acontecido nos outros jogos, da Série A, da Série B também. Eu vejo jogos. Não sei. É isso aí. Renato, além dessa explanação a respeito da arbitragem, o Grêmio e você vão fazer algum pedido para a arbitragem nos próximos jogos, mas mais especificamente sobre o Jailson, que vai apitar o jogo do Grêmio contra o Operário na Copa do Brasil. Vai existir algum pedido para que ele não esteja lá, alguma coisa nesse sentido? E também se você falou aí sobre colocar os jovens no Campeonato Brasileiro em caso de continuar sobre suspeição, como você falou. Qual a prioridade do Grêmio no Campeonato Brasileiro a partir de agora que você disse isso? Não, ele não é árbitro do jogo, ele é assessor. Lá, não, mas tudo bem. Eu que vou a Bahia com o presidente do clube, aí eu não sei, mas lá ele vai estar no lugar que ele pode estar, porque ele está escalado. Ele não podia estar hoje aqui, ainda expulsou um jogador meu. Como é que pode um negócio desse? Como que pode? É a mesma coisa um torcedor gritar pro quarto árbitro, o quarto árbitro expulsar, falar pro Braulio e expulsar um jogador meu do banco. Como que pode um negócio desse? É inacreditável o futebol brasileiro. É inacreditável. É a mesma coisa, para você ter uma noção, o torcedor às vezes está em casa, mas quem é o Jair? Quem é o cara? Qual é o trabalho dele? É a mesma coisa a gente colocar o Voad lá do lado do quarto árbitro, dos jogos da Arena, ou dos jogos do Beira-Rio, do lado da arbitragem. Não pode estar aí. Para você ver como que é o futebol brasileiro. Tem como. Os jovens, nós temos 3 competições. A gente leva a sério, sempre levou, nós sempre vamos levar a sério as 3 competições. A gente está pagando um preço muito alto para cada 3 dias colocar um time em campo. Um preço muito alto. Daqui a pouco a gente vai perder jogadores porque não dá para trocar 11. Aí quando eu falo assim de botar os garotos, daqui a pouco continuar no Campeonato Brasileiro para quê? Para ter esse desgaste, perder jogadores importantes para uma Copa do Brasil ou para uma Libertadores, para ver o que anda acontecendo no campo. O Grêmio é grande, o Grêmio tem uma torcida muito grande, o Grêmio é muito forte nas competições. E a gente leva a sério, trabalha todo dia justamente para chegar lá no campo e realizar o nosso trabalho. Mas não deixam. Não deixam. Essa de hoje que o cara não poderia estar no local, do lado do quarto árbitro, expulsar um jogador meio do banco, é o cúmulo do cúmulo. Não tem explicações, não tem. Eu queria que, não sei quem da CBF poderia explicar, o CNM poderia explicar. Você tem que perguntar para esses caras que eles têm que responder essas perguntas. O que esse cara estava fazendo aí do lado do quarto árbitro? Ainda expulsou um jogador meu. É nadar contra a maré. Não dá. É triste pro futebol brasileiro. É triste. É muito triste. E para você ver como é bagunçado. Bagunçado. Para um cara estar do lado do quarto árbitro, onde ele não poderia estar. E ainda expulsa um jogador meu. Pô, aí, sinceramente, é demais. Minha vontade é pedir demissão, tirar férias e ir pra praia. Sem sacanagem, porque a gente trabalha para ver isso que anda acontecendo no futebol brasileiro. E o pior não é isso, o pior é que ninguém explica isso. É o trabalho de vocês aqui, quem está aqui na Bahia, Rio, São Paulo, portanto, você tem que perguntar pra quem é o responsável, por que o Jair estava do lado do quarto árbitro e a expulsão já do meu. Essa que é a pergunta que tem que fazer. Alguém tem que responder isso.
Alguém tem que responder isso. Não estou reclamando por cada derrota. Bahia mereceu ganhar. Uma coisa, outra coisa. Agora eu vou ter um jogador a menos lá na próxima rodada, porque nós tínhamos uma pessoa do lado do quarto árbitro que falou, ó, o Diego tem que ser expulso. Expulsou. Um cara que não poderia estar aí. Então é o trabalho de vocês. Infelizmente, vocês têm que chegar e perguntar para alguém que é responsável o que essa pessoa estava fazendo lá na beira do campo, do lado do quarto árbitro. Ponto. E não adianta a pessoa responsável se esconder. Ela tem que explicar isso. Ou eu mesmo pergunto pro Jailson agora no jogo lá contra o Operário, vou perguntar o que você estava fazendo lá na beira do campo. Que você não podia estar lá. Hoje você pode estar aqui, você está escalado, lá você não estava escalado. O que você estava fazendo lá? Ele expulsou um jogador meu. Ou eles vão me perseguir agora por causa disso? Vão me perseguir? Bom, aí o barulho vai ser maior, pode ter certeza. Renato Gaúcho, Léo Bala da Band. Você tem uma vasta experiência no futebol brasileiro, sabe das dificuldades também da arbitragem, né? Mas você não achou a sua atitude antidesportiva e um pouco boba ao pedir para os jogadores saírem não vou te interromper, não. Eu estou respeitando a sua pergunta, não. Porque eu poderia ser expulso, como foi o Diego, sem fazer nada, e um jogador meu poderia ser expulso. Mas tinha necessidade de você mandar sair todos os jogadores, sim, para não perder toda ninguém. A sua comissão técnica, sim, não é atitude antidesportiva, sim, é isso? Antidesportivo? Claro. Antidesportivo? Tentar Isso, antidesportivo. E por que você não comenta o que aconteceu durante o jogo aí? Que essa pessoa estava lá na beira do campo, não poderia estar, e expulsou meu jogador. Isso é o quê? Isso é sinal de... é um motivo de aplausos? Hã? Motivo de aplauso? E eu faria tudo de novo, para não ser expulso, prejudicar meu clube, e para não perder nenhum jogador meu na beira do campo. Aí você quer ver um cantinho da moeda, não está vendo os dois lados da moeda. Atitude antiesportiva, pô, realmente, você está de parabéns. Aproveita agora que você está com uma folga agora, ou amanhã, você vai lá e pergunta para o responsável da CBF o que o Jair está fazendo na beira do campo. Aí você acha que não é uma atitude antiesportiva? Aí eu te pergunto agora, você entende de regras do futebol? Entende? Mais ou menos. Bom, então quando você aprender 100%, você discute futebol comigo. Vai. Boa noite, Renato. Douglas Santana do Sat News. Você acredita que esses problemas, tanto da arbitragem quanto da organização do campeonato, refletem aqueles que estão à frente, no caso da arbitragem CNM e do presidente Edinaldo Rodrigues? Qual a sua opinião quanto ao comando deles à frente do campeonato? Eu tenho que perguntar para eles. Toda rodada tem problema. Tem que perguntar para eles. Eu acabei de falar para o teu colega aqui. Tem certas perguntas, você tem que perguntar para eles. E eu gostaria que eles viessem a público e explicassem. Não é só situações que acontecem no jogo do Grêmio. São várias situações que acontecem no Campeonato Brasileiro. Então, a cada rodada, do término de cada rodada, eles têm que vir a público se explicar. Eles têm que explicar, porque só falando, olha, aquele jogo foi ótimo, foi um grande jogo, a arbitragem foi ótima, olha, não teve nenhum problema. Beleza, tá aí os outros jogos. Sabe qual é o problema no Brasil? Muita gente quer o cargo, não quer a função. Você entendeu o que eu falei? Eles querem o cargo, é a vaidade, mas não querem executar a função. Esse que é o problema do futebol brasileiro. Estou na mídia, eu sou fulano, sou beltrano, sou ciclano, mas e a função? Ah, não, a função, esquece, deixa pra lá. Né? Tá no meio do futebol, todo mundo é responsável, cada um tem sua função. Então todo mundo tem que vir a público. Eu venho aqui nas derrotas, empates, vitórias, eu venho aqui dar explicações para vocês sempre. Então as pessoas responsáveis, diretor de arbitragem, presidente da CBF, tem que vir a público também explicar. Tem que explicar para o futebol, para a população do Brasil toda. Não é só a torcida do Grêmio, a torcida do Bahia. Todos os clubes. Tem que vir, cada rodada, explicar. Olha, aconteceu nesse jogo aqui, o que você acha? Pergunta lá para eles. Que é o cargo vem junto com a função. Ponto. É isso. Renato, mais alguma? Mais uma aqui. Duas, na realidade, duas em uma. Realmente pensou em largar em função de tudo isso que aconteceu hoje, que está acontecendo? Porque a gente percebe o esforço que vocês fazem, a direção faz, os jogadores fazem, né? Como você falou, viagens, avião, dorme em avião
né, deixam de fazer certas coisas, e aí acontece o que aconteceu hoje, por exemplo, polêmicas de arbitragem. E a segunda é para a gente não deixar de falar do jogo. Vocês vinham com 3 vitórias seguidas, 3 sem sofrer gols, mas tiveram um esforço muito grande lá na Argentina, psicológico, físico. Isso, de repente, prejudicou um pouco o jogo de vocês aqui, e já projetando o próximo jogo. Como é que você acha que daqui a 2 dias, 3 dias tem mais um jogo, como é que você acha que a equipe vai chegar para a Copa do Brasil? Tá aí, tá na lona. Na lona não digo, na lona não, mas tá nas cordas. É impossível. Aí você tem que trocar vários jogadores toda hora por causa disso. Aí não tem o entrosamento necessário. Aí você tem 5 substituições. E aí você não pode mudar 11 jogadores, porque, né? De repente tem que ter um certo entrosamento. O desgaste é muito grande. Daqui a pouco a gente pode perder um jogador justamente por lesão. Quando não perde por cansaço, muitas vezes eu tiro o jogador. Mais 3, 4 jogadores estavam me pedindo, implorando para sair do jogo hoje. Eu falei, eu não tenho mais substituição. Me dá pena de ver meus jogadores. E eles estão muito bem fisicamente, mas o desgaste é muito grande. O desgaste é muito grande. Se o adversário ainda jogasse no meio da semana como a gente jogou, mas o Bahia não jogou. O Bahia não jogou, aí ficou esperando a gente. Um desgaste tremendo. Vamos agora para o Paraná, vamos viajar agora a noite toda, sair daqui 2h30 da manhã, vamos chegar lá em Curitiba, 5, 6 horas da manhã. Não é o mesmo sono, não vai ser o mesmo sono da noite. E aí na terça-feira a gente tem mais uma batalha, mais uma competição. É difícil, né? Mas que vai. Aí o Bahia ainda não joga durante a semana, não sei por que não jogou, uma outra competição, não sei. Aí o Grêmio para cima e para baixo, desgaste. Aí você me perguntou na primeira pergunta se eu pensei mesmo em parar. Já pensei várias vezes, mas eu preciso trabalhar. Mas chega uma hora que cansa. E eu estou falando hoje como treinador do Grêmio, mas pode ter certeza que 90%, no mínimo, de treinadores pensam da mesma forma que eu. Alguns se manifestam, alguns têm medo de se manifestar e alguns não querem se envolver. E os problemas continuam no futebol brasileiro. Se todo mundo gritasse da sua maneira, mas gritasse, vamos ver amanhã eu vou ver as outras rodadas do campeonato, vamos ver os outros problemas que vão aparecer. Vão aparecer, pode ter certeza. Vão aparecer, pode ter certeza. E aí chega uma hora que você trabalha a semana toda, fica longe da família, dos amigos, do hobby, treina, que é o meu trabalho, só pago para isso. Aí chega no dia do jogo, para a gente ver certas coisas que acontecem no futebol brasileiro, e fica por isso mesmo. Esse que é o problema. Fica por isso mesmo. Ou uma atitude aqui, uma atitude ali, mas na maioria das vezes, a próxima rodada já chegou, já esqueceu, perdeu o jogo. Não estou reclamando da derrota. O Bahia mereceu ganhar o jogo. Falei pro teu colega, uma coisa, outra coisa. Agora, chega, né, gente? O Campeonato Brasileiro recém começou. Hoje eu estou gritando. Já outros vão gritar, pode ter certeza. E ninguém faz nada. Por isso que vocês da imprensa, vocês têm o poder da entrevista, rádio, televisão, jornal, vocês têm que perguntar para as pessoas responsáveis. Por exemplo, hoje no nosso jogo aqui, o que o Jair está fazendo na beira do campo? E os problemas que acontecem durante o jogo, ou nas outras rodadas, nos outros jogos que vão acontecer, você tem que perguntar para os responsáveis. Eles têm que vir a público. Eles têm que se explicar. Que é o cargo, leva a função junto. Só o cargo não dá. Tem que sentar na mesa, não importa o estado, bota ali, é que é o trabalho de vocês, a imprensa na frente, e pergunta, esse tem que responder. Se eles querem que o futebol brasileiro vá a sério. Porque senão daqui a pouco, grito eu aqui, grito outro lá, grita lá, aí perde o respeito. Aí você vê que o presidente lá do Botafogo gritou, foi um alarme, Será? Será mesmo que ele só gritou? Vai ficar por isso mesmo? Será mesmo? Não vai ter investigação? Pergunte para as pessoas responsáveis. Bota isso aí, fala para eles. Que é o cargo, leva a função junto.